Seja bem-vindo, seja bem-vinda, velejador, velejadora, mais um episódio do Sailing-Cast, o podcast do velejador. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, querido amigo velejador, apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo vento, apaixonado pelo mar. Mas antes de eu apresentar quem está aqui hoje conversando comigo, eu quero agradecer os nossos apoiadores, né? Santec, o protetor solar do velejador. Muito Bons Ventos, a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real, sem falar de outras informações também, previsão, condição barométrica e aí por diante. Você que vive no mar, você que vive embarcado, você que precisa dessas informações, acessa lá www.muitobonsventos.com.br e veja todas as informações que você precisa para estar no mar. E o iTech IT Soluções, a empresa de tecnologia para a sua empresa. Muito bem, gente. Então agora eu estou aqui sem mais delongas. Quero dar as boas-vindas para esse meu grande amigo velejador de muitos anos, né, que a gente se conhece. Ele que se dedica a vida à vela, né, com muito conhecimento técnico. Ele vai aqui compartilhar com a gente. Eu quero saber de tudo. Eu acho que numa única conversa a gente não vai conseguir falar tudo, então já fica aqui o convite. E antes, de novo, né, de apresentar, lembra de assinar o nosso canal, lembra de assinar o Sailing-Cast. Isso ajuda com que esse projeto continue, né? Tem mais algum recado que eu preciso dar aqui? Isso aí. Dá o like, né, e compartilha, galera. Muito bem. Manda nos grupos e assiste o Sailing-Cast toda quarta-feira, 20 horas. Capitão Clauberto, seja muito bem-vindo à família Sailing-Cast. Agora você faz parte. Obrigado por aceitar o convite, capitão. Imagina, o prazer é meu estar aqui e falar dessa coisa que eu amo, que eu gosto, né, que é da navegação à vela. E estou pronto aí para responder, né? Muito conhecimento você tem aí. Eu quero saber de tudo. A gente já estava conversando aqui, embalado, cheio de coisa bacana. Mas antes, eu queria te pedir um pouquinho para você contar para a gente o início de tudo, né? Aonde foi que você começou a velejar? Quais foram as suas primeiras velejadas? E quem que inspirou você na vela, Clauberto? Legal. Eu gosto da vela desde pequeno. Eu sempre fui fascinado. Meus primeiros desenhos na escola eram velas, assim, né? Então eu tinha sempre isso com vela. Meu primeiro contato com vela ainda garoto, no Pará, né? Eu sou paraense. E não mais com velas rústicas, né? Os meus tios saíam para pescar, e os meus primos. E era vela rústica, a gente saía na vela, aquelas velas feitas jangada, artesanal, como se fosse jangada. Lá eles não chamam jangada, chamam montaria. Montaria. Então, eu tive as primeiras experiências com vela, com esse tipo de embarcação. E com 15 anos eu fui para o Rio de Janeiro. E logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci a vela moderna no Clube Caiçaras, que fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, e onde eu não parei mais. Quem foi um grande cara que me deu essa força, que eu tenho um puta apreço, hoje ele não está mais aqui com a gente, chama José Gonella Castelo Branco, que na época ele era diretor de vela do Clube Caiçaras. Eu fui lá só para acompanhar dois garotos que eram amigos meus a fazer. E quando ele me viu lá, ele falou, não, você vai velejar assim, coisa e tal. E eu, meio envergonhado, acabei aceitando e fui. E como garoto que veio lá dos rios, daquelas coisas, me saí super bem. Então ele falou, pô, tá legal, você pode agora ficar vindo aí. E não perdi essa oportunidade e fiquei. Foi a partir daí, então, que você entrou? Foi a partir daí. Na verdade, a partir de lá, sim, né? Porque esse contato dessa forma, né? Com a vela bem rudimentar, né? Sim, sim. É um aprendizado gigantesco, né? E as coisas vieram acontecendo na minha vida sempre com vela, relacionado à vela, né? E impressionante. Tanto que meu primeiro emprego foi em uma veleiria. Nós vamos falar disso. Entendeu? Nós vamos falar disso. E aí as velas vieram aparecendo, e eu sempre gostei dessa parte didática, desde muito novo. Putz, isso aí, meu filho. Porque aqui, quem não conhece, que eu acho difícil, né? No Brasil inteiro, o Clauberto é conhecido. Um grande, além de capitão, técnico de vela, né? Conhece tecnicamente, é professor também na Escola de Iatismo BL3 aqui na Ilhabela. E a gente vai falar hoje aqui de iniciantes
na vela, só que adultos, né? A gente sempre fala aqui no Sailingcast sobre quando a gente começou, quando as pessoas começaram. Então a garota chega aqui, eu comecei quando era garoto, no Optimist, eu comecei quando meu tio me levou para um passeio, quando eu era criança e tal. Só que o Clauberto, ele tem assim uma experiência muito grande nos últimos anos, principalmente, né, de aula com adultos, né, Clauberto? É adulto de todas as idades, né? Todas as idades, né? Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria que você concluísse essa sua história que você estava falando do Rio de Janeiro, que você então chegou lá, conheceu então a vela moderna, né? Sim. E aí foi se apaixonando pela vela de todos os sentidos, né? Foi. E tanto que meu primeiro emprego foi uma veleiria que, né, na Uma, assim que a Uma começou, a Velas Uma, e eu fui para lá. E me apaixonei mais ainda, né, na fabricação de vela, né, e a escola que eu tive, fui um privilegiado de estar no Rio de Janeiro, que na época era o berço do iatismo no Brasil, na década de 80, e com os fera, né, com Marcos Soares, Eduardo Penido, Torben, Maurício Santa Cruz, Ivan Pimentel e muitos. Então a gente estava ali construindo vela, testando. Então eu tive essa grande escola, né? Então o Clauberto teve uma grande escola, assim, estava lá com aquelas feras. E também essa coincidência de gostar do que faz, né, e se dedicar de aprender mais para falar bem sobre o assunto. E a vela sempre, eu tentei fazer biologia, parei, ainda bem, senão não seria um velejador biólogo. Não, então, mas aí eu já estava muito envolvido com a vela em si, trabalhando, velejando, aí eu acabei optando e estou aí super querendo ter mais 100 anos ainda aí para treinar a galera. A gente que gosta de fazer isso quer continuar fazendo para sempre, né? É um prazer, super privilegiado de estar nesse meio fazendo o que eu gosto, né? Velejando aí. Temos muitas perguntas aqui para você. Fica à vontade. Mas vamos começar você contando um pouco sobre quanto tempo que você dá aula, né? Há quanto tempo você dá aula de vela, independente se é para adulto, se é para criança? Quanto tempo faz? Cara, não dá para dizer não, mas tem uns quase 30 anos aí já, né? Começando, uns 30 anos fácil. Se dedicando como professor de vela. Professor, começando bem com os barcos de monotipo, né? Umas aulas bem basiquinhas assim, mas foi ali que tudo começou. E tem uns 30 anos, né? Tem uns 30 anos. Qual é a parte da aula que você mais gosta e qual é a parte que você menos gosta? Olha, o que eu mais gosto, eu gosto do início da aula, porque eu vejo os olhos brilhando das pessoas que querem saber, sabe? E aquilo é fascinante para mim, né? Eu estando ali, passando uma coisa que de fato eles querem saber, então eles prestam muita atenção em mim. Então isso é muito prazeroso, eu adoro essa parte, né? Esse primeiro contato com eles. Seja adulto ou criança? Ou criança, porque eu costumo dizer que quem busca a vela, quem se propõe a estar ali com um professor para aprender, é porque já nasceu com o bichinho da vela, né? Pode, aflorou aquele dia, não tem época do ano, entendeu? Então é um cara que é da vela. Talvez tenha buscado um pouco mais tarde, mas enfim. Mas é um cara que ele se identifica, que ele acha legal, né? Então é isso. Então o início é muito prazeroso, assim, né? E o pessoal dá muita atenção. É gostoso dar aula. Eu acho que das coisas que eu faço, o que eu mais gosto, de fato, é dar aula. E tem alguma parte do processo, da aula em si, que você não gosta? Não, eu gosto de toda a aula. Eu gosto de todas. Porque ela vai se completando durante o tempo que a gente tem, né? Porque a gente costuma fazer um curso básico de 12 horas, dividido em 2 dias. E aí são várias etapas, e aí a gente vai conhecendo as pessoas também, as pessoas são diferentes, é difícil, mas não tem nenhuma parte assim que eu não gosto, eu gosto de todas as partes. É isso aí. E o que você acha que é fundamental que um iniciante adulto precisa saber antes de velejar? Se é que ele precisa saber de alguma coisa.
Ele primeiro ele tem que querer, né? O querer é importante. Eu acho que não dá para estar ali, eu vim aqui só porque o meu amigo falou que eu tinha que vir. Não, acho que tem que partir da pessoa. Essa é a primeira parte. A pessoa querendo já é meio caminho andado. Aí pode deixar o resto comigo, né? Acho que querendo estar ali, né? E é óbvio, aí eu sempre faço uma entrevista com todos, até para saber quem é quem, né? Ou até onde eu posso chegar e a forma que eu vou aplicar a aula. E qual foi a pergunta? Desculpa. O que um iniciante, né, que nunca velejou precisa saber antes dele ir para o barco? Primeiro é isso aí que eu falei. Ele tem que querer e saber que é um caminho, que não é tão fácil assim, né? Não é estalar os dedos. E o tempo do aprendizado, não existe um aprendizado aprendi, né? É uma estrada sem fim, né? A marinharia, que faz parte da marinharia, a marinharia é uma estrada que não tem, sou formado, a gente está sempre aprendendo. Acho que no início a gente aprende várias coisas assim, uma atrás da outra, e com o tempo essas coisas vão vindo, coisas que tu fala, puta, eu nunca tinha pensado nisso, olha. Né? Então não existe uma formação, né? Não acaba nunca. Não né? acaba nunca, é uma estrada, não existe, eu sou formado em marinheiro, né? Eu estou numa estrada de marinharia, de navegação, que é bem legal, né? É uma vida, é um estilo de vida, né? Onde você está sempre se surpreendendo, aprendendo. Quantas pessoas, mais ou menos, você acha que já passaram por você Olha, ensinando, você acha? O Pedro Rodrigues, no podcast que eu assisti dele, ele falou um número. Ah, é verdade. Ele falou um número, então desse número aí, eu acho que a metade passou por mim. Bastante gente, né? Assim, eu acho que um pouco, um quarto desse deve ter passado, é difícil de Porque dizer. você já está aí, você pelo estava falando tempo, 20 e poucos anos com a BL3, né, Cláudio? Mas não só aula de oceano, né? Porque tem outras aulas, talvez eu não sei se ele tenha falado só de oceano, mas enfim, bastante gente. Muita gente. Quando eu vejo, às vezes, alguma coisa a respeito das aulas que você aplica tal, eu mesmo já tive muita vontade de ir, não deu certo, porque eu acho que em algum momento vai dar certo de eu fazer uma aula lá com você, vai ser um grande prazer. Mas eu vejo que o começo você faz uma conversa em terra antes de ir para o barco. Eu já vi postagens, vídeos, né? Você ali com o Flipchart. O que vocês conversam nessa hora aí? É o primeiro encontro? O que acontece nesse momento? Isso aí é um método que eu criei, né? Que nós criamos na escola. Porque é natural que eles venham meio carregados de ansiedade, né? Uma ansiedade natural de saber que barco é, onde eu vou, ai meu Deus, né? Então é importante um bate-papo ali até para descer um pouco essa. E no momento que a gente se apresenta, que a gente conta a história, as pessoas vão se conhecendo, né? Que às vezes as pessoas se conheceram ali, são pessoas distintas, que vieram de lugares diferentes, se conhecem ali, que vão ter um curso. Então eu faço com que cada um se apresente, conte uma história, por que está ali. Então cada um fala um pouco. Fala um pouco, a ideia da gente se conhecer, né? E que o ser humano ele, né, tem essa capacidade de interpretar o outro através de sons e gestos. Então isso é muito importante para o grupo. Né? E para mim também, porque no momento que eles falam também, instintivamente eu estou conhecendo e aí, se conectando. Conectando é uma forma de melhorar, né, a aula e estar junto. E nesse papo ali eu tiro um pouco eu falo um pouco dessa história, né, que eles chegam com aquele grau de complexidade, que aquele negócio de ferro vai bater na minha cabeça, que aquelas cordas vão me enforcar, né? Então eu brinco muito com isso e aí tiro isso, e eles percebem e vão muito mais calmos para essa introdução, é muito importantíssimo. É uma introdução onde as pessoas se conhecem ali, você conta um pouco de como que vai ser. Sim. Que legal. Sim, né? E alinhar um pouco, né? Alinhar as expectativas do que, né? Para que não se frustre. Então, e ali você já passa uma noção de nó, fazer um nó, alguma coisa assim? Então, eu costumo falar de nós, né? Nós e voltas, no intervalo de um dia para o outro. Por exemplo, no começo da aula do dia seguinte. Por quê? Porque eu quero que eles sintam necessidade de aprender a fazer os nós. Né? Logo eles vão para a aula lá sem saber e, putz, cara, e agora? Eu não sei. E eles perceberem que tem muitas coisas para amarrar e a necessidade de lidar com os cabos, que é muito importante, né? Porque é como se fossem os botões da nossa aeronave, então
É muito natural que a gente dê muito mais ênfase à vela, porque a vela é branca, ela faz barulho, e a gente foca muito na vela e esquece dos cabos, que são importantes, como lidar com eles, quem são eles, de onde eles vieram, por que eles têm essas bitolas, por que são coloridos, que fibras são essas. Então, eu conto tudo isso no curso, né, para que eles possam saber lidar melhor com os cabos, que é muito importante. Né? Mas eu deixo com que eles sintam necessidade disso, para a gente poder falar. Normalmente, quantas pessoas participam de uma sala de aula? Vamos chamar Olha, assim. para uma sala de aula não tem número. Agora, no barco é bom que seja limitado. Ah, tá. Porque acima de quatro pessoas, o curso já, na minha opinião, não fica legal, porque são mais pessoas para eu atender e acaba que não fica um curso bom. Até 4 pessoas dá para se fazer uma coisa bem legal e eles saírem ali super satisfeitos. Dá para passar bem uma introdução boa da vela. E aí, capitão, quando você coloca a turma no barco, curiosidade minha. Claro, é importante responder isso, porque não só sua, de muitos, né? Eu queria que muitos depois fossem ouvir e ver esse podcast. Porque assim, eu fico imaginando, né? 4 pessoas, legal, mas aí, beleza, você chegou lá, são 4 alunos que nunca entraram num barco. Sim. Aí, você vai pôr lá um numa posição, outro em outra, alguém vai assumir a proa. Como é que isso funciona nesse primeiro momento, sendo que ali cada um tem muito pouco a agregar em termos de velejar ou navegar? Vou falar de velejar, mas... Sim. Olha, na verdade eu apresento as velas, apresento o barco em si, né? O que é um barco à vela. Esse papo já começa um pouco em terra. Tá. Ali, né, explicando o que é um barco à vela, que tem uma quilha, que tem um leme, toda aquela história de mastreação, falo das 2 velas, aí falo um pouco sobre as incidências de vento na vela, como se comporta, falo bem básico mesmo de aerodinâmica, bem básico, assim, para eles terem uma certa noção. Né? E aí a gente vai para o barco, onde eu apresento de fato as peças, né? E aí falo das catracas, falo disso, daquilo, mas é tudo muito, muito light mesmo. Então, aí a gente começa a subir vela. Mas tem uma coisa muito importante que eu falo para eles, é que para eles ficarem ligados de onde vem o vento. Né? Então, perceber pelo rosto de onde vem o vento. E aí eles saber como vai posicionar a vela. Ah, tá. Ó, se o vento vem dali, como você vai posicionar a vela para que teu barco vá avante? Então, começa uma aula bem assim. Então eles vão, aí vem, né? Eles vão comer. Aí tem uns que pega muito rápido, né? Né? E aí sim, o barco também, ele vem ter uns aparelhos lá que facilitam um pouco, né? Às vezes eu nem gosto que fique olhando para ali, porque senão tira o foco. Mas a gente tem também um aparelho lá que diz intensidade, ângulos de incidência no barco. Facilita muito quando a gente fala de ângulos de incidência de vento no barco. E a forma que a gente posiciona a vela para que o barco vá. Mas aí eles ficam muito tranquilos, porque também, sabe o que é que acontece? Para quem nunca foi, acha que é milhões de coisas que tem. Não é. Não tem tanta coisa assim para fazer. É mais simples do que parece, Sim, exatamente. Tanto que eu criei um método chamado 2-2-2-3. O que é isso, Clauberto? 2-2-2-3. Você sabia que a gente só precisa de 2 cabos para velejar, né? O cabo que içou a vela, que a gente chama de adriça, e o cabo que a gente controla o vento na vela, que a gente chama de escota. Cara, eu só preciso desses 2 cabos. E depois que a vela é içada, a adriça eu nem preciso mais, eu só tenho a escota. Ah, Clauberto, e aqueles outros cabos que ficam espalhados pelo barco? São de outras velas, usam de vez em quando, sei lá quando, não se preocupem com eles. Então o primeiro 2 é 2 cabos. O segundo 2, só 2 manobras existem no iatismo. Qualquer outro esporte existe milhões de manobras. No iatismo só existe 2 manobras, pô. Né? Que a gente chama bordo ou cambada, né? Em alguns lugares do Brasil chama cambada. E jibe. O bordo é a manobra que se faz quando a gente recebe o vento da frente, quer dizer, quando a proa, a parte da frente do barco, fica cruzando a linha do vento. A linha do vento é a direção do vento. A gente chama de bordo ou cambada. E o jibe é quando a tua popa cruza a linha do vento. A gente chama de jibe.
E tem pessoas que chegam, falam assim, nossa, eu comecei, fui lá na represa, alguma coisa, e eu tenho medo desse tal jibe, que isso, né? E o jibe, ele vem com essa coisa, as pessoas falam muito mal do jibe. O jibe é um bom vivan do caramba. Se você nunca quiser fazer um jibe na sua vida, você não precisa. Você concorda? Concordo. Então, né? E é assim, então, se eu fosse eliminar o jibe, ficaria uma manobra só. Olha que legal, pô, só existe uma manobra, então. Não, estou assim, né? Para a gente tirar um pouco aquele foco, Claro. que é complexo. Esse é o segundo 2. O terceiro 2 são 2 palavras de comando. Orçar e arribar, que é o que a gente conversa toda hora. Ô, Ale, pô, tá muito orçado, arriba. Orçar e arribar é o movimento que a proa faz em relação à linha do vento. Ou você aproxima a proa da linha do vento ou afasta ela. Esses 2 movimentos a gente chama de orçar e arribar, que é o tempo inteiro a gente vai estar falando sobre isso. Não tem como a gente, né? E o número 3, Clauberto, 3 incidências de vento. Contravento, través e popa. Vamos trabalhar essas 3 incidências, regular a vela, e a gente só precisa disso para ir e vir. Ah, Clauberto, mas essas palavras que não é do meu cotidiano, borda falsa, enora, mantilho, nossa, isso não interessa. Você, quando começa a velejar, você tem 600 anos pela frente para aprender essas palavras, né? E essas palavras vêm naturalmente, não fiquem atrás delas, porque senão você vai ocupar sua cabeça e vai... E o mais legal para aprender a velejar é entender exatamente como o vento entra, como ele sai, como é que eu faço a manobra e a forma de estar posicionado no barco. As outras coisas vêm naturalmente, galera. Não se preocupem. É isso. Extraordinário. Aprendi com Pô, você, legal, professor. né? Aprendi mais uma, tá vendo que legal? Eu falo que o Sailing-Cast, além de vários outros propósitos, um deles é a gente aprender cada dia mais. Pô. E, cara, e assim, eu acho que na vela, né? Eu acho que falar de instrução, de colocar pessoas na vela é bem legal, porque isso aqui é um espaço que você dá para, né, para esse pessoal da vela. Então, você fala com um velejador de ponta, com um cruzeirista, hoje está falando, né, falou com o Pedro, um professor de vela também, bom pra caramba, hoje está com o Clauberto, né? E, cara, isso é muito bom para vela, né? Esse espaço é que eu costumo falar, esse espaço é nosso. Sim. É um espaço para a gente falar do que a gente gosta de falar, é um espaço para a gente aprender junto, crescer junto, dividir histórias e estar sempre compartilhando entre a comunidade e aumentar essa família da vela, né? E a gente poder ter um lugar onde a gente aprende. E acabei de aprender mais uma aqui, 2, 2, 2, 3. Então, eu criei isso aí exatamente que legal, né, porque o pessoal chega muito, e eu quando eu falo, ó, vou botar vocês nesse casulo aqui, e daqui vocês fazem o que vocês quiserem, né? Não precisa. Quando eu falo para eles que não importa tanto que esses nomes específicos, que não é do cotidiano, no começo que só vai encher a cabeça dele, ele vai travar. E não precisa. A gente até fala sobre a linguagem, né, que é um assunto bem interessante da linguagem, por isso que existe uma linguagem de terra e uma linguagem náutica. Mas de início, se você não souber chamar que onde entra o mastro ali é enora, chama aquele treco. Não é por isso que o barco vai afundar. E com o tempo essa palavra vem naturalmente, né? O foco é muito mais com essa história de incidência de vento, de como eu mexo na catraca. É isso. Ir e vir, para ir então e vir. Vamos lá, mais um aprendizado para mim. Quer dizer que aonde entra o cabo da driça tem um nome. Não, então onde sai o mastro do convés tem um nome aquele buraco, que a gente chama de enora. Então, se o meu mastro é passante, se o mastro não é passante... Sim, não tem. Aí não tem. Não tem enora. Então, enora é quando eu tenho um barco com um mastro passante, que ele vai e ele para lá em cima da quilha, lá embaixo. Isso. Esse buraco que tem a gente chama de enora. Mais um aprendizado ali, tá vendo? São palavras assim que pra gente, Essa por eu não exemplo, conhecia. Muito pra bom. gente que tá dando aula, que tá introduzindo, botando a pessoa, não interessa essa pessoa. Com certeza. Ainda até porque são palavras que senão ele vai querer gravar, vai atrapalhar o outro, precisa. a outra coisa, né? Que é importante a história da vela. E assim... Mas é legal mesmo, né? A gente, e por isso que é um aprendizado eterno, né? Sim. Por isso que, e outra, quando a gente se interessa, eu pelo menos sou curioso demais e eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu não sei. Eu tô, né? É assim que se aprende, né? É assim que a gente aprende. Então, eu adoro pesquisar. Então, você falou uma coisa, eu falei, isso aí eu não conheço. Deixa eu perguntar também. O que é. Eu sou bem curioso também. E a gente é assim que a gente aprende, assim que a gente cresce. Exatamente. Assim que a gente, né?
Porque se eu ficasse aqui quieto com isso e deixasse passar, aí, podia ser até que eu ia esquecer a palavra, não ia nem conseguir pesquisar depois e perdi a chance de ter aprendido. Exatamente. Então, aqui na hora mesmo eu pergunto e falo mesmo, falo, ó, não sei o que é, para que isso serve, e é isso que você tem que fazer também, a gente aprender junto. Qual é, se é que tem, né, isso é uma curiosidade, qual é o motivo que as pessoas, ou adultos, né, já que o nosso foco central aqui é aulas de vela para adultos, qual é o motivo que essas pessoas vêm buscar aprender a velejar depois de adulto? Você tem essa... O legal, ideia sobre eu isso? sei. Não, ter assim é difícil, né? Essas pessoas, elas têm a vela já, em todas as pessoas que eu entrevisto, eles têm uma história de vela lá no passado, que uma vez saiu com tio ou com... Isso fica gravado neles e talvez aí desperta em um tempo, geralmente adultos já estão com uma vida um pouco... E vai lá buscar a vela, de fato, né? E o que eu vejo é que são pessoas super parecidas, forma de pensar, de agir, gosta muito dessa interação com a natureza. Que legal. Né? Então eles buscam muito isso, essa história do... Né? São pessoas já bem esclarecidas, são bem esclarecidas, pessoas já bem... Então teve uma sementinha ali sempre foi tem, plantada ali. sempre tem, né? Sempre tem, porque essas histórias eu pergunto na hora, eu falo assim, por que você está aqui, Alexandre? Conta uma história, por que tu vai fazer esse curso básico de vela oceânica? Quem é você? Conta uma história aí, vai. Já teve alguma experiência com algum barco, com motor, com lancha, com rio? Conta uma história. E todos os outros vão ouvir o Alexandre contar uma história. Aí eles geralmente começam. Quando eu era criança, o meu tio tinha um barquinho, levava, bibibi. É sempre assim, né? Essas histórias. E como é que sai essa pessoa do primeiro dia para o último dia de treinamento? Qual é a diferença que você consegue notar nessas pessoas? As pessoas são bem diferentes uma das outras, né? Elas saem ali carregadas de adrenalina, querendo fazer todo dia, né? Essa carga fica dentro da pessoa e vai dissolvendo no decorrer com o tempo. Tem umas pessoas que ficam com mais tempo, outras menos tempo, mas eu costumo dizer que é importante que tivemos essa introdução no primeiro curso, mas que não demore para a segunda etapa, para o outro curso e por aí vai, né? Para a gente não perder isso. Porque tem outros níveis. Sim. 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 Esse seria o nível introdução. A primeira é o curso básico de vela oceânica, mas nesse primeiro curso você já aprende a ir e vir na vela, aprende manobras e tudo. Né? E aí tem as outras, inclusive a participação em regatas, ela é uma matéria dessa formação. Ela pode ser chata para alguns, mas é muito importante, né? Então eu falo isso para eles, porque eles perguntam, professor, qual o próximo passo depois disso? Olha, existe um curso intermediário, né, que a gente começa a apresentar outros tipos de vela, balão, simétrico e assimétrico, enfim, a gente já começa uma coisa mais... Né? E depois a participação em regata, que eu acho que é uma das matérias para a formação do cruzeirista, é importante pra caramba. Tem muitos que podem dizer, puxa, mas eu não gosto dessa história de competir, o cara vai ficar gritando comigo e não sei o quê. Enfim, é uma matéria muito importante para quem quer acelerar o aprendizado. É verdade. E a ideia, a BL3, que é uma das pioneiras, né, que faz isso aí com alunos que põem em regatas, o intuito maior é de a gente acelerar o aprendizado e apresentar situações, porque só em regata a gente vai conseguir velejar à noite, com muito vento, com pouco vento, com raio, com tempestade, que a gente está em regata num grupo, né? Então, apresentar isso para o aluno é muito importante. Para um dia, quando ele tiver o barco dele, que ele se der com essas situações, ele não vai ficar tão assustado, porque ele já viveu isso. Então, eu costumo dizer que isso é treinar comportamento, né? O que a gente faz lá é treinar comportamento. Comportamento de lidar com situações, frio, calor, confinamento, racionamento, companheirismo. Isso vai te formar muito mais para estar a bordo de qualquer embarcação. É isso. Então, quando você apresenta essas coisas, é muito legal, né? E é muito legal mesmo. Você passa a conhecer os teus limites, o limite de uma embarcação, até onde ela aderna,
né? E a história do companheirismo é muito legal. Então, a participação em regata é uma matéria importantíssima para quem quiser se tornar um cruzeirista e amanhã ter o seu barco. Acho que tem que passar por isso. Eu acho legal isso, viu, Clauberto? Porque, assim, eu diria que depois que eu comecei a participar de regatas, assim, o nível de conhecimento e situações e condições, velocidade das manobras, foi tudo realmente, assim, acelera o processo, Sim. né, do aprendizado. E te deixa mais tranquilo, por exemplo. Aí você pode hoje pegar um barco e sair com a tua família, com o teu filho, com muito mais tranquilidade. Até então você ficava, putz, será que vai, né? Fica naquela preocupação. Então a regata ela te dá isso. E vocês estão sempre nas regatas, né? A BL3, você no barco. E que o a gente Pedro... a gente está sempre lá, vê você na raia. E sempre são com alunos. Sempre com alunos, né? Eu, até um tempo atrás, eu chamava de ex-alunos, mas não existe, né? Eles mesmos que me corrigiram como ex-aluno, professor. Eu estou no outro nível, mas eu continuo sendo aluno, né? Isso aí. E sim, com alunos, pessoas que querem aprender. Mas aí, cara, também se torna, tem umas coisas interessantes, que aí começa a virar um companheirismo, com um grupo amigo, aí todo mundo quer se ver na etapa tal, vira uma festa, né? E é muito legal. Eu sou mega suspeito de falar desse meio, né? Que é gostoso, prazeroso. Mas a gente voltando a falar sobre a regata para iniciante, para quem quer aprender, é muito importante. Pra caramba. Eu vejo o quanto o aluno, né, que participou de inúmeras regatas, ele está com o barco dele, ele se sai super bem, entendeu? Ele começa a criar umas coisas importantes, porque a gente vai muito para a sala de aula antes das regatas, né? A gente alinha muitas expectativas, a gente fala da meteorologia sempre, né? Então a gente fala do que aconteceu ontem. Então, esse tipo de coisa ensina também a ele quando ele for um dia velejar com a família. Ele sabe que tem por trás, antes da velejada, que é a história do caminho que eu estava falando, né? O caminho da vela. O caminho até chegar à vela. Então tem todo esse caminho, presta atenção, né? Como é que está o tempo no meu barco, enfim, né? Tudo isso a gente conversa. E por isso que é importante, eu acho que participar. Acelera demais o aprendizado. E isso é muito legal, porque assim, quando a gente tem esse conhecimento, eu não sei se isso é uma característica exclusiva do velejador ou maior no velejador, mas a pessoa que gosta de velejar, pelo menos as que eu conheço, estão sempre atentas a diversas variáveis, né? A gente quer aprender como fazer a leitura de uma carta sinótica, né? De uma carta sinótica. A gente quer aprender como é que faz uma navegação, a gente quer aprender... E aí, por isso que eu falo que esse aprendizado é infinito, porque a gente aprende uma coisa aqui, aí depois você descobre que você não sabia outra, aí você já fala, pô, isso aqui eu também quero saber. E como uma é que coisa puxa a outra, coisa né? puxa a e outra. você não para de aprender, E aí você não para. E é incrível, porque aí dali a pouco você está falando de estrela... Você falou uma coisa muito importante, né? Porque olha só, o que a vela ela te proporciona, né? A prática da vela te leva a querer saber mais. Para o teu conforto, para a tua segurança, para a segurança da tua família. Já em outras embarcações, que são características, ninguém está falando mal do cara que gosta de motor, não, mas é limitado. Porque ele aprendeu a ligar, acelera, vai para frente, então ele não tem tempo ou não quer. O que não impediria, né? É o saber de nuvens, saber de ondas, saber de mar, enquanto que o velejador está atento a tudo isso. Então, ele precisa, né? Sim, ele se torna um marinheiro de fato. Né? Então, um cara que está no mar, que está atento a todos os detalhes, e ele leva isso para a vida dele também. Né? Isso é importante. Para você que está no mar, isso que eu acho que a gente está falando, independente do tipo de embarcação, sim, é necessário. Mas você concorda que se ele tivesse começado na vela, ele ficaria muito mais atento no barco? Porque a gente ele ia aprender mais, Ele ia a gente depende disso, né? Então, no caso do velejador, por ele depender dessa condição de segurança, como você mencionou, a gente acaba estendendo mais o fato de falar assim, você sabe velejar, sei, mas eu também aprendi como eu faço a leitura de uma carta sinótica, como eu sei como tá, eu vejo como está a previsão
do tempo antes de eu sair. Eu aviso na marina que eu estou saindo, ou alguém que eu estou indo para tal lugar, o meu percurso, previsão de tempo de chegar. Então, assim, esteve aqui com a gente uma pessoa que eu respeito muito da náutica, que tem muito conhecimento, que ele compartilha muito conhecimento também. Ele esteve aqui porque ele participou... Bom, primeiro porque ele agrega demais, né? O capitão Guilherme Códia. Ele participou da expedição antártica no veleiro polar Endurance 64. E era um veleiro, né? Ainda que eles motoraram bastante. Sim. Quem era o capitão nessa ocasião era o capitão comandante, era o Marco Rudovic. Né? Então, uma tripulação incrível. Fizeram, acho que essa expedição perto de 90 dias. E o capitão Guilherme Códia esteve aqui. E ele é uma pessoa altamente competente nessa área náutica, mesmo sendo a motor. Sim. Então ele é um grande exemplo que eu acho que muita gente deveria ter também, que acaba optando por uma embarcação a motor por se preocupar também com essas outras variáveis. Né? Então eu percebo que o capitão Códia, ele deixou aqui, tem um episódio com ele maravilhoso, e eu sempre faço contato com ele, vejo as postagens dele. Ele está sempre avisando do tempo, sempre falando, olha a condição do tempo aqui, como é que está. Então acho que é importante a gente trazer isso para o mundo náutico, de modo geral. Sim, né? Sem dúvida. Não, opa, sem dúvida. A história a navegação, quando a gente começa a entrar um pouco mais na vela, a gente sente necessidade de aprender muito de navegação. De início, né, a gente aprende a mexer com a vela, porque a vela ela passa essa coisa que é complexa, então, né, coisa na vela. E logo depois a pessoa percebe que tem que aprender navegação, né, aí começa a fazer alguns cursos, primeiro arrais, mestre amador e depois capitão amador. E tem pessoas que às vezes ficam só com arrais, para águas mais abrigadas, mas que sabem muito, bem curioso também. Mas é muito importante navegar, saber um pouco de meteorologia, né? Aprender um pouco sobre isso, desde que seja básica, aprender um pouco de microclima, né? Que é o clima da região onde você costuma mais navegar, como ele se comporta. E é muito importante isso. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Pessoal, vamos ficar sempre... E hoje estudar é fácil, né? Hoje você entra num coisa, tem tudo aí. Lá quando eu comecei era mais difícil, né? Tinha que biblioteca, livros... Não, e até esses aplicativos hoje tá na mão. Você pega muito bons ventos aqui, você olha a condição do vento, você já consegue ver. Sim, em tempo real, facilita eu costumo demais. dizer que hoje, né, o cara só entra na furada se ele quiser. Porque é tudo muito, né? Tem tudo que você quer. Então, pô, você pegar uma tempestade de uma frente fria gigante aí só se você quiser, pô. Porque tem tudo, né? E hoje aí a gente mora numa latitude 23, que é super, que a gente vem acompanhando. Dá para saber o que vem tá acontecendo. Acontecendo, com a velocidade que ela está vindo, né? Então, vai entrar na furada se quiser. Se quiser. Você sabe o que você me fez lembrar agora? Uma vez que eu saí de hobby 16 lá da Ponta das Canas, na BL, que ficava lá, meu hobby. E aí eu e minha esposa. Manza. Zé Manza. É bom o pessoal ouvir isso aí. Não, é sério. Para você ver o quanto que é importante, né? Se planejar. Saí com ela, feliz da vida. Acho que devia ser, sei lá, 1h da tarde, alguma coisa assim. Ventinho sul. De Hobbycat, pum, meti no contravento e fui descendo. Passei a balsa, feliz da vida. Quando eu dou conta, né, aquela hora já tinha passado, né, porque quando a gente tá velejando não vê o tempo passar e tal. E aí, obviamente, eu cometi todos os erros dos protocolos, né, não avisei para onde eu estava indo, não levei celular, nada. Aí eu falei pra minha mulher, acho que tá na hora da gente voltar. E aí, como é que eu voltava? O vento sul acabou, o Hobbycat não conseguia voltar, não tinha vento de popa, não tinha vento de leste entrando por cima, não dava para fazer contravento, o popa não ia.
E aí fomos voltando, remando, assim, com os braços do lado, eu deitado num casco, ela no outro. Bom, conclusão da brincadeira. Consegui chegar até a Praia do Engenho. Sim. Onde ainda na época tinha uma BL3, base da BL3 ali. Pronto, tava em casa. Aí eu falei, pô, graças a Deus. Aí eu falei pra ela, fica aqui. Né? E na época, se não me engano, era o Ricardo ainda lá. Sim. Ela falou, não, eu vou com você. Eu falei, não, fica aqui. Tá, não, eu vou com você. Aí o Ricardo emprestou um neoprene. A gente subiu. Bom, conclusão, consegui chegar lá na armação, já com o sol se pondo, a porteira já fechando, a galera, pô, onde você tava? Que não sei o quê. Mas tomei uma bronca do Pedro lá e... Merecido. Pra nunca mais esquecer, você vê? Nunca aí. mais. Então aí eu aprendi, não é merecido mesmo, né? Então você vê, era só quem quer mesmo, porque eu cometi todos os erros ali. E hoje nas aulas, né, a gente sempre frisa muito isso, né, para evitar, tem que sempre avisar a marina, o clube, né, que você vai para onde você vai. É importantíssimo isso, né. E a gente também, lá na BL3, provavelmente está sempre atento à meteorologia, avisando sempre os alunos, olha, né, então a gente está ali atento. Mas tem pessoas que não saem de clube, saem assim, avulsa da praia, e a gente às vezes nem sabe qual a experiência daquela pessoa, se ela pegou previsão, não pegou, né? Mas é importantíssimo isso aí, viu? Os planejamentos para ir, o tempo. Então fica aqui um recado, olha, aqui o professor está falando, às vezes se você for sair de forma independente, né? Não tá num clube ou numa escola, né? Deixar alguém em terra avisado, né? Falar, ó, tô saindo, leva o seu celular, né? Se comunica, se tiver um rádio amador também, se tiver um VHF lá, também, né? Faz a conexão com a Marinha, que é o canal, acho que é 28, 26, não sei qual que é o canal. 16, 16, né? 16. E aí você tem sempre um contato em terra para você avisar, caso precise de alguma coisa. Aqui a gente está dentro do canal, é sempre um pouco mais seguro, mas também quando entra um vento forte aqui, com correnteza, né? E aí ele se intensifica mais, porque aqui é dentro de um canal, né? O vento acelera mais. Então é bem arriscado mesmo, né? Então, saber da previsão é importante, até às vezes, mas não vai ter vento nenhum. Às vezes não tem nada de vento, acabar o vento de uma forma, o cara pode ficar ali, no meio do canal. A deriva. E às vezes não tem nada para levar ele, não tem corrente marítima, não tem brisa, ao ponto dele ficar ali, anoitecer ali e ninguém vê. Com sorte, porque se vier um desses barcos aí... Ele está todo apagado, porque não tem luzes, né? Então, tem coisas assim. Então, eu não gosto de falar muito disso, mas o pessoal vai dizer, pô, então é ruim assim, não, tem que ter um planejamento. Porque é importante, tem que seguir isso. Um protocolo, Lógico. tanto para água, é importantíssimo. O que eu fiz foi completamente errado. A gente aprende com os erros, então é importante também deixar essa informação para que você faça a coisa direito, que isso pode ser de qualquer condição, né? Sim. Não só no barco, mas... Se você vai também para uma viagem de carro e não se planejou, não preparou, não abasteceu o carro, você também vai ficar lá. Exatamente. Né? Tem que ver óleo, tem que ver isso, lógico. Tem que ver a mesma coisa. Importantíssimo. Isso. O que você... tem perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, que chegou para nós. Manda. Como lidar... aí, entre aspas, com o bichinho da vela, porque depois da primeira vez, muita gente nunca mais quer parar. Isso é verdade, né? Eu falo pro pessoal, depois eu bato um papo com a turma no primeiro dia ali, né? Naquela introdução que eu te falei, e logo a gente vai a bordo. Eu falo, aí quando chega todo mundo a bordo, que eu passo o procedimento de segurança, todo mundo entra no barco, mostro onde estão os coletes, falo dos pirotécnicos, conto toda aquela história. E quando a gente volta para o convés, eu falo, pessoal, dá tempo de desistir. Se vocês quiserem desistir, dá tempo, porque isso aqui é uma cachaça. Isso aqui não tem volta. Você avisa. Aviso. Depois não digam que eu não avisei e vão botar a culpa em mim. E eles dão risada, óbvio. E é bem assim mesmo. Fica com o bichinho, não tem jeito. Né? E acaba vindo. E aí, é lógico, né? O velejar... O pessoal fica assim, puta, mas é caro. Não é caro, pô, porque lá na minha terra, se o cara
ele tem que saber velejar, senão ele morre de fome, porque ele tem que buscar o peixe na vela, com vela rústica. Então, velejar é quase de graça. Pega um bambu aí, uma prancha velha e um lençol, você vai velejar. Agora, se você quiser ostentar, é mais caro. Falou tudo agora. Não é não? Pô, e antes da roda era pano. As civilizações iam de um lado para outro através de pano, vela, né? Então, velejar é isso. Então, a gente tem que acabar com essa história que velejar é coisa de elite. E não é, não. Ó, tanto corte, ó. Tanto que tá aqui, ó, um paraense lá dos Cafundós. Não, mas... Não, eu digo assim, e é muito isso. Eu sou de uma região que é vela o tempo inteiro. Diminuiu um pouco depois que chegaram alguns motorzinhos, rabeta, mas há 50 anos atrás era só vela. Usavam vela para fazer mercantil, levar produtos, então sempre foi vela. É. E era vela, sempre foi vela, galera. Então a vela está com a gente, já está na nossa essência. É intuitiva a vela, né? Agora, se quer velejar num puta barcão, tu aperta aqui. Aí tudo bem. Aí fica aí caro, é infinito, né? É lógico. Aí é infinito. Né? Mas, enfim, você pode também, existe aí projetos de que você faz o teu barco, Teu próprio barco. o teu próprio barco vai velejar. Então, vamos acabar com essa história que velejar... Não, velejar é quase de graça, se quase quiser. de graça. Porque o principal combustível a gente tem aí. recebe da natureza. Exatamente, né? Então é isso. E a gente está longe ainda de chegar a uma cultura da vela, né? Então a gente... Mas eu acho que tendo um podcast desse, tendo um Claubertão desse, a gente vai fomentando a vela, vai trazendo e daqui a um tempo a gente vai levando a informação. Aliás, eu lembrei aqui, vou falar sobre um aluno seu, que é um grande seguidor nosso aqui, que é da onde? Ele é lá do Pará. Sim. Luiz Zogby. Zogby. Ele é Pará, né? Pará, ele mandou um presente pro Selincast aqui, um livro que ele escreveu. Isso. Olha aí, manda um recado pro Luiz aí, ó. Ele falou que fez aula com você. Então, o Luiz está sempre com a gente, pô. O Zogby, incrível. Tanto que a gente chama ele de Zogby. O Zogby vem sempre correr regata com a gente, faz parte do time da BL3. O Zogby vai estar comigo, vai estar com a gente, que ele é tripulante do Urca. A gente vai fazer o circuito Rio, ele já está... já está embarcado. Já está embarcado. O Zogby Aê, Zogby, que legal aí, ó. E é um apaixonado por vela, ajuda a fomentar a vela em Belém, naquela região. O pessoal tá falando para você vir aqui, hein, Zogby, ó. Convidado para vir no Selincast. Aí, ó. Né? Te contar um pouco da história da vela no Pará. Isso aí. Um cara que se dedica na vela, mora no Pará, vem para cá participar das regatas. Show. Aí o né? cara Falou que foi aluno do Clauberto, mandou uma carta para mim. Muito legal. Obrigado, viu, Zogby? Aliás, toda a turma que sempre manda alguma coisa pra gente aqui, quero agradecer, né? Tivemos vários aí seguidores que nos mandam mensagens, né? E presentes. E no Pará tem bons velejadores, tem uma flotilha grande de vela oceânica lá, viu? Tem uma galera muito boa, o pessoal lá veleja direto, o pessoal gosta muito de vela. A gente tem uns 20 barcos ativos lá nas regatas. É mesmo? Você costuma ir para lá? Eu vou sempre, todo ano, em novembro, existe uma regata chamada Clauberto Andrade, que foram eles que criaram, em homenagem, coisa e tal. Aí eu até brinquei assim, os caras querem me matar, pô, né? Porque geralmente... Não, mas, pô, vamos fazer homenagem enquanto as pessoas estão vivas, não, pô. Então, não é? E hoje, é legal. E aí eu peguei isso, a gente já vai agora para a 6ª edição, e hoje eu pego essa regata que virou um evento e eu aproveito e faço palestras, ensino, pego uns garotos da comunidade que tem uma cidade próxima chamada Barcarena, que tem um instrutor lá fantástico, cara, que gosta bacana. muito da vela, e eu ajudo, eu estou por ali. E a gente, esse ano, que é em novembro, dia 22, vai ter essa regata Clauberto Andrade, a gente vai fazer também com que cada um desses garotos ocupe um dos barcos para participar dessa regata. Mas parabéns, fomentar a vela naquela região. Não, parabéns, eu acho que é isso. E é bem legal, eu faço isso com o maior prazer. Todo ano eu tô lá. Parabéns para você e para os organizadores. Eu acho que todo mundo que faz alguma coisa para preservar e para continuar, né, a cultura da vela e promover, a gente precisa de alguma maneira homenagear, a gente precisa continuar dando forças, né? Porque é igual aqui, quando eu recebo uma mensagem de alguém falando, pô, que legal, tal, ou só um comentário, a gente começa a perceber assim, pô, legal, estou no caminho. Né? Exato. Então é importante mesmo, quando alguém estiver fazendo alguma coisa, que a gente
reconheça esse trabalho. Então, Sem parabéns para você, para os organizadores lá. Claro. E eu acho que esse espaço aqui, ele não deixa a vela morrer, né? E isso é muito importante. Acho que as autoridades do esporte têm que entender que existe uns caras preocupados com iatismo, né? Falando desse esporte tão saudável, desse estilo de vida que é tão saudável. E a gente... Que conecta a gente com a natureza. Sem dúvida, né? Que totalmente saudável, né? Putz, eu sou suspeitão de falar do assunto, eu sei. Né? Mas é um ambiente fantástico. Acho que buscar o mar, a vela, melhora muito a cabeça. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu ganhei uns 20 anos depois que entrei na vela. A vela me ensinou muita coisa, o mar. Quando você falou a tua idade pra mim aqui, eu falei, não é eu possível. Não, tô acabado. Parece uns 40. Não vem puxar Parece esse 40. saco, não. Tô fundidinho. Parece uns Bem 40. tá o Pedro Rodrigues, pô, que vai fazer 60, parece que tem 40, né? Mas é isso, a gente fica mais saudável. Sim. Pô, como é que não? Esse contato com a natureza, o ar é mais puro. Sem dúvida. Né? Não, a cabeça fica boa mesmo. O pessoal da água fica muito bom. Então... a galera tinha que vir velejar mais. É isso, vai por ficar isso. bom, saudável. Eu acho que essa é a ideia, né? Assim, e todos podem participar, cara. Eu também estou aqui até para quem, né? Porque as pessoas acham que tem pessoas que se encantam muito e não sabe que pode, não sabe que existem escolas, né? Que existem empresas que pode locar a embarcação que já vai com o condutor. Tem pessoas que falam assim, eu não vou alugar porque eu não sei. Calma, não precisa. Tem um condutor. O pessoal acha que é carro, né? Tipo assim, eu tenho que saber eu que vou dirigir. Não, não é. Então, empresas de locação de embarcações, escolas como a BL3, que faz esse trabalho. E para todo mundo, a vela está aí, para todo mundo. E para quebrar esse paradigma, porque até agora eu lembrei de uma postagem em uma dessas redes sociais durante a semana de vela de Ilhabela. Aí o pessoal fez uma postagem lá, uma desses canais meio que de piada. Sim. E aí colocava lá, assim, velejador, não sei o quê, capa de chuva, 500 dólares. E aí, barco não sei da quanta, não sei quantos $1.000. E aí fica criando uma imagem que não é... Aí percebe que é justamente isso que as pessoas interpretam. E aí fala assim, e o povo durante a semana de vela, e os barcos lá no canal, indo para cima e para baixo, e o povo que está aqui em terra não está sabendo o que está acontecendo. Então é isso, eu quero convidar você que está aí, que não sabe o que está acontecendo, e que é natural, porque a gente não sabe mesmo, até que a gente entenda o que é, né? A chegar mais perto do mundo náutico, a chegar mais perto da vela. Assiste o Sailingcast, procura se informar, a informação está aí, tem as escolas, tem professores, tem você, tem outro professor aqui, que foi meu professor também, que é o Jax. Poxa, não dá para falar que eu sou desinformado hoje em dia, né? Só se quiser, né? É que às vezes o público, porque como a gente precisa de um vento, né? Às vezes não dá para fazer ali na frente do público porque não tem vento. Então a gente é obrigado a levar a regata um pouco mais distante, aí não dá para eles verem. Não é sempre que dá para eles assistirem regata aqui em Ilhabela, porque se o vento for um vento do quadrante lá do leste, por exemplo, as regatas são mais fora. Aí quando é um vento de sul que preenche todo o canal, aí dá para ir ficar ali na vila assistindo as regatas. Né? Então é assim, e é assim em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu acredito que esses grandes eventos de vela poderia ver também esse lado de estar passando, de estar tendo palestras ou coisas parecidas mais durante a noite, esclarecedor para a turma, dizendo o que é a vela, né? Enfim, coisas desse tipo para atrair, para fazer com que as pessoas venham mais. Vamos lá, aqui que a gente já está indo por finalmente, porque senão eu sei que a gente fica aqui eterna, né? De eterno, porque a gente gosta de falar disso. Verdade. Aliás, o Sailingcast para mim é uma maneira de eu estar no mar sem estar no mar, porque eu estou falando sobre isso e é maravilhoso, eu adoro esse projeto. O que você acha que no final das contas o esporte à vela, seja ele como regata ou seja a prática só como recreio, transforma a vida das pessoas? Sem dúvida, sem dúvida.
Ó, eu não só o iatismo, eu sou do iatismo, acho que cada um puxe sardinha para o esporte que, né, que eu acho que é importante. Eu vou puxar para o meu lado aqui, mas muitos vão se identificar com o que eu vou falar. O fato da gente fazer vela, a gente tem que estar atento, a gente está direto conectado com a natureza ali, né? A gente tem que estar atento ao vento, a formação de nuvens, o mar, né? A forma, corrente, todas essas coisas. Então, essas atividades, eu acredito que elas resgatam na gente algumas ferramentas que nós usávamos lá nos primórdios. Coisas que estão adormecidas dentro da gente, mas devido a essa atividade requer mais uma atenção. Isso vem à tona. Então, a gente, quem está no mar e quem faz atividade com a vela, como a gente faz, eu acredito que tem muito mais ferramentas para lidar aqui do lado de fora, né, do que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar no mar, de fazer essa prática. Que isso é muito importante, pessoal. Isso melhora tanto a cabeça. E, enfim, a gente aprende muita coisa. Vou dar alguns exemplos aqui que muitas pessoas vão se identificar. A nossa relação com o tempo muda totalmente, né? Então, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar isso, que eu acabei de falar, ela tem uma relação com o tempo bem diferente. Não gosta de esperar, acha que está demorando muito, enfim, toda aquela coisa. Quando a gente passa para um barco à vela, que o tempo... Às vezes a gente regula a vela, leva 4 horas para andar meia milha. Quantas vezes você não fez isso? Muitas. Né? E olha lá, e você sabe. Então, e é isso. Às vezes a gente sai daqui de vela para ir para Santos, leva uma infinidade, pô, tão perto, né? Então o pessoal gosta muito de linkar essa história, mas pô, demora tanto assim. Então, quando você tem isso, você começa a melhorar essa tua parte. De esperar, de saber que o tempo... Então, tua relação com o tempo melhora muito. Esse comportamento já te faz bem aqui, fora, né? Coisas que as pessoas não estão acostumadas a lidar. Então, isso é uma coisa. Então, pelo fato da gente resgatar muitas ferramentas, se torna a gente diferente, mas não só isso, porque eu acho que o fato de você estar confinado em um espaço que está ali, que tudo é muito compactado, né? Eu costumo dizer que um veleiro... Ele é uma vida compactada como tem que ser, né? Não admite extremos, é tudo o tempo inteiro equilíbrio, a busca do equilíbrio, nada pode ser de mais nem de menos. E assim como tem que ser uma vida, como tem que ser uma empresa, como tem que ser o mundo. Então eu faço muito isso. E pelo fato da gente estar muito compactado ali, tudo é muito intenso mesmo. A amizade é intensa, o esperar é intenso. O carinho pelo outro, o respeito é intenso. Então, isso forma muito. É muito compactado e forma você um cidadão diferente de quem não teve isso. Então, esse exercício de estar na água vai te fazer tão bem, cara. Vai te fazer tão bem para a sua cabeça e para a forma de você lidar com outras pessoas. Fantástico. Posso estar puxando sardinha para o meu lado, que é do iatismo, mas eu vejo isso o tempo inteiro acontecer. Né? E sei que é. Estava falando agora há pouco sobre... o que transforma... que essa atividade, né, nos resgata algumas ferramentas que nós usávamos lá nos primórdios, que por a gente estar no mar, por essa necessidade de ter que saber esperar, lidar com a diversidade, isso nos deixa, resgata e a gente se torna um adulto diferente dos que não tiveram essa oportunidade. Eu não digo melhor porque é relativo, não é melhor, né? mas é melhor do que nós mesmos antes, né? Isso Sim. Eu acho sem dúvida nenhuma. A vela, para mim, me transformou e continua me transformando a cada dia, que é o que você falou. Aprender a esperar quando tem que esperar, né? Aprender a agir quando tem que agir, porque tem hora que tem que agir mesmo. Não e dá a gente esperar. se frustra menos. Porque menos. O tempo inteiro, tudo é muito planejado, né? Então, você acaba a lidar com essa história da frustração. Então, por causa dessa história do planejamento que você faz. Então, você tendo esse treinamento, que isso é um treinamento para a vida. Estar a bordo é um treinamento para estar nesse meio aí. E se frustra bem menos. Bem menos. Você acaba... como eu te falo, né, cara? Eu gosto muito e sou bem suspeito de falar. Mas tudo que eu falei até agora sobre essa história do comportamento, que se torna um cara com um comportamento bem legal, que venham para a vela para vocês verem que vocês vão melhorar. Vai entender. Vai entender. O que a gente está falando. Né?
porque faz diferença, né? Porque a gente foi educado, digo assim, escola, tudo e tal, para fazer as coisas daquele jeito, né? Planejado, estudar, trabalhar, que ok. Sim. Só que aí chega um momento que a gente está tão mecanizado fazendo essas coisas que quando sai alguma coisa fora do que a gente planejou, aí vem as frustrações que você está falando. Exatamente. Né? Exatamente. E quando a gente está numa condição dentro de um barco com a influência da natureza, aí não é como a gente quer. Exatamente, mas também era a natureza ali, né? É. Mas só que você foi doutrinado daquela forma, por isso que rola essas frustrações. Eu entendi o que você falou, é isso aí. Né? É. E a hora que a gente está aqui, fala, não, peraí, não é do jeito que eu quero, eu tenho que pôr a vela assim porque o vento está vindo de través, e aí eu tenho que velejar de través porque eu quero chegar lá. Exato. E aí você aprender a se adaptar às condições, né? Exatamente. Para tirar o melhor proveito. Exatamente, né? Saber se comportar com as condições que estão ali, né? Esse comportamento que é importante, com vento forte, com vento fraco. Como é que você vai lidar? Porque são dois extremos, né? O vento fraco demais, ele te traz um comportamento que pode não ser legal. O vento forte demais te traz um comportamento que também não pode ser legal. Porque são dois extremos, né? Então, como se comportar no vento fraco? Né? A gente às vezes faz regata longa, aí quando dá aquelas paradeiras o pessoal começa a brincar, porra, uma pizza agora, será que tem um delivery, né? Tem aquelas coisas, então e é assim, e tem pessoas que pira, putz, não, eu quero ir embora, né? E assim vai, então eu acho que esse é um treinamento também, um convite para você ir para dentro, isso, né? Isso. É um convite para você, porque nesse momento o estado de presença é o mais importante, é o presente, é aquela hora lá. Né? Isso aí. E aí vamos agora para o vento forte. Imagina numa regata Santos Rio, uma regata longa, uma das regatas mais difíceis que tem aqui no Brasil, pelas condições, né, que elas são muito variadas, de uma tempestade à noite onde todo mundo tem que trabalhar para se manter. Né? Companheiro, o tempo inteiro, um ajudando o outro ali para se manter. Cara, isso é muito legal. Né? E aí, cara. E é o tipo de coisa que a gente deixou de fazer na nossa vida, né? Porque a gente está atento lá só. Pô, você falou tudo, cara. A única coisa que talvez te traga esses exercícios que nós fazíamos antigamente, quando a gente não tinha toda essa modernidade, talvez seja a vela. É o que seria o mais próximo de todas as outras coisas. É isso mesmo. Mas esse exercício, ele é muito bom. Isso aí que você falou é verdade. Pô, Roberto, que legal essa conversa com você. Eu quero já deixar aqui um convite já para você vir mais aqui. Para mim é um prazer. Tá? Cara. Portas do Selincast sempre estarão abertas, como eu falo para todos os convidados que vêm aqui. É um prazer enorme para mim, para nós. É um super aprendizado para todos, para mim principalmente, porque eu adoro aprender. Vamos combinar de você vir contar histórias que você estava me contando sobre fabricação de velas. Ah, legal isso aí, né? Falar das velas. Falar das velas. Daqueles pontos da vela que eu estava te falando. Dá um spoiler aí, fala um pouquinho sobre é que a gente estava tecido. Existe hoje muito tecido. A gente estava falando de tecido, mas a gente estava falando de construção de vela. Por que umas velas são assim, outras são assadas? Por que tem a bicha? Mas eu acho que eu vou falar isso na próxima. Na próxima a gente vai falar um bocado de uma coisa bem interessante, que tem muitos velejadores, mas é importante que todos saibam. Né? Eu gosto muito desse assunto, da construção da vela, e a gente vai falar... Por que tem genoa? Isso, por que tem vela assim, tem vela assada, por que tem genoa com tala, por que não tem... e por aí vai. Por que tem tala na genoa, por que não tem tala, por que tem genoa que não tem? Manda sua pergunta aí, né? Já que você vai querer saber sobre velas, né? Por que ela tem o formato A, B, como é que elas são construídas, que o Clauberto vai estar aqui para responder. Na próxima a gente vai falar sobre todas essas perguntas, né? Velas e seu formato, todas as velas que existem, a gente vai falar de cada uma delas, por que elas foram criadas. Enfim, é um assunto também. Excelente, já está convidado, está escalado já. Opa! Está escalado aqui, já faz parte da família Selincast. Né? Faço com o maior prazer. Então, a hora que você puder, já fica aqui o convite. Eu quero poder falar dessas coisas para mais pessoas. Aqui, esse é o espaço para nós. Vamos lá, você que é um
paraense, né? Sou paraense. Paraense, mas vive aqui na capital da vela. Eu moro na região sudeste há muitos anos, né? Na região sudeste, no Rio de Janeiro e Ilhabela. Só em Ilhabela eu já tenho 27 anos. 27 anos de Ilhabela. Mas diz que vai agora em novembro para o Pará. Eu vou todo novembro. Para a regata Clauberto Andrade. Então você vai passar o Santec para se proteger do sol, olha aí. Opa! Nosso parceiro E Santec. A galera lá precisa, porque lá o sol... Não é? Opa, porque em todo lá lugar. Precisa, olha aí. Em todo lugar. Você vai levar para casa, experimenta... Mas você pode passar antes de ir. Claro. Usa o Santec aí, o protetor que não escorre, que não deixa a pele oleosa. É um protetor. Quando eu comecei a velejar, tivesse isso, eu tinha economizado pelo menos uns 10 anos de você rosto, vê o que né? que acontece? É verdade. Né? Você experimenta e depois me fala a diferença que faz esse protetor. Ele seca, ele não escorre e quando a gente transpira, ele não escorre no olho. Pô, show. O Alê e o Casagrande, que são os criadores da Santec, são dois surfistas que há 10 anos começaram essa história e hoje chegaram nessa fórmula maravilhosa de manteiga de cupuaçu, que além de tudo é natural e não escorre quando você está na água e nem transpira. É um protetor de alta performance. Legal. Fica aí para você, depois você conta pra gente. Show, e obviamente você não pode deixar de registrar no nosso diário de bordo a sua presença no Selincast. Claro. Vai deixar aqui, como todos os nossos convidados, já estamos enchendo aqui, daqui a pouco tá no meio, a gente vai precisar de um diário de bordo novo. Vai deixar uma mensagem para nós ou simplesmente... E daqui a 200 anos esse diário vai valer uma fortuna, né? Para contar a história da vela brasileira. Vai estar aí, todo mundo que passou pelo Selincast. Fala aí. Nós vamos juntar o que você quiser. Falar, estive por aqui tá no bom. dia tal e pronto. Passei pelo Selincast, grande Clauberto, professor, capitão, amigo do mar, amigo da vela. Você que busca aí alguém para poder iniciar... Tá aí, Capitão Clauberto, na escola BL3 de atismo aqui da Ilhabela. Você pode encontrar lá, tá? Lembrando, assina o nosso canal, YouTube, Instagram, Selincast. Deixa o seu like e ativa o sininho lá para que você receba as notificações. Toda quarta-feira, 20 horas, você tem um convidado novo. Então... Se você ainda não segue o canal, nos ajude a manter esse projeto vivo. Clica lá e assine o nosso canal. Você também que quer um Santec, tem aqui o QR Code. Você consegue acessar a loja da Santec e também ter o seu protetor solar de alta performance. Muito bom. Tá. Isso não estou bom de escrever, Fechado? não. Tá não, ótimo. eu quero um registro. É isso aí, capitão. Você é de médico, nem eu entendo brincando. Capitão. Minha forma de escrever. O espaço é teu agora. Tá aí. Adorei, mais uma vez. Gostei muito de estar aqui. Eu acho que falar disso que eu gosto é muito importante. Eu sei que muitas pessoas querem estar e não sabem como fazer. Acho que Quem quiser fazer uma aula, como é que faz para te encontrar? Olha, a BL3 Escola de Atismo, eu aconselho, que eu acho que é uma das escolas com mais estrutura, né? No Brasil tem outras, mas eu acho que a BL3 é uma das pioneiras aí. E a gente tem uma estrutura muito boa, né? Tem um veleiro oceânico excelente, que é um Indy 34, fácil de velejar. Maravilhoso, né? E também temos aulas de velas de monotipo, são barcos menores, como Laser, Ding, Optimist. Então são aqueles barcos pequenos, de 1 a 2 pessoas. E lá, como tem aula também de kite surf, tem wing, tem wind. Tudo. BL3 é bem legal. Acho que quem quer entrar nesse meio... Eu costumo dizer que a BL3 é um portal, o iatismo, né? A gente passou ali porque o iatismo ele é muito ramificado. Você pode entrar por esse portal e ir para o iatismo para fazer esporte, para estilo de vida, para expedição, para trabalho, enfim. O iatismo é uma coisa... E lá você vai conhecer gente também, do mundo. Não, então, assim, você entra para a comunidade mesmo. Sim, né? Isso é maravilhoso. E é um grupo que pensam bem parecido. O astral é 10, a energia que rola entre a galera é muito boa. Tem que participar, galera. É isso aí, turma. Mais uma vez, obrigado, Clauberto, capitão, pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, né?
Opa. Vamos encerrar aqui antes. Sim. Você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado. Até próxima quarta-feira. Eu vou encerrar aqui do jeito que eu gosto de encerrar, falando que tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Valeu, galera. Até quarta-feira. Até a próxima. Obrigado, Claubertão. Falou, garoto. Fechou. É isso aí.